Comissão de Direitos Humanos da Assembleia se reúne amanhã, às 10 horas da manhã, para discutir uma política estadual da juventude. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o deputado Cristiano da Silveira, que é do Partido dos Trabalhadores. Deputado, falando um pouquinho então sobre essa discussão da comissão amanhã, o que se vai discutir é como anda essa política, os desafios, o que é que precisa mudar, né? O que está previsto nessa reunião? Olá, boa tarde. A proposta é isso, né? Debater a situação da juventude hoje no estado de Minas Gerais e também quais são as políticas, os programas, as ações que o governo mineiro tem pensado, né, para este público. Casando isso, evidentemente, com a Conferência Estadual da Juventude, né, que estabeleceu os eixos, as diretrizes das políticas públicas e também com aquelas ações que, então, o próprio governo tem, né, dentro do escopo das ações do Estado. Por que nos preocupa? Quando a gente percebe os dados do IBGE em indicadores sociais, a juventude figura como predominante comunidade carcerária, vítima da violência, dos índices de desemprego e também das evasões escolares, da baixa escolaridade. Então, como é um perfil público extremamente vulnerável, nós precisamos também pautar aqui na Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos quer cumprir esse papel, eu que já fui do Conselho Nacional de Juventude, queremos cumprir esse papel para o debate das condições de vida do público jovem em Minas Gerais, seja pautado aqui na casa. Agora, deputado, mudando um pouco de assunto e falando ainda do resultado das eleições aí do primeiro turno, né? O desempenho do candidato Reginaldo Lopes, o que se ouve é isso, que o PT teve um desempenho pior nessas eleições, ao mesmo tempo teria havido um crescimento do PSDB. Que avaliação o senhor faz disso, inclusive aqui no Estado, deputado, sobre os votos obtidos pelo candidato Reginaldo Lopes? Bom, eu acho que o deputado Reginaldo Lopes cumpriu com louvor a missão que lhe foi dada, né? Foi candidato num contexto de mudança na legislação eleitoral, com as campanhas mais curtas e tempo de rádio de TV mais curto, e ele, um candidato não tão conhecido em BH, não teve tempo de se apresentar, né? Uma campanha pulverizada com 11 candidatos, então até os debates eram difíceis para você poder expor sua ideia. O Reginaldo fez uma escolha de uma campanha sem contratar panfleteiro, sem alugar comitê, uma campanha enxuta com baixo recurso, e entendo que também diante do cenário, né, que o PT vive, que a gente percebe os ataques que sofre o partido e o momento também que o PT vive a nível nacional, o Reginaldo conseguiu ter aí em torno de 7,5%. Você pode achar que é pouco, mas diante dessas circunstâncias que eu cito e comparando com candidatos que têm base eleitoral em Belo Horizonte, que já fizeram outras disputas em Belo Horizonte, eu entendo que o resultado do deputado Reginaldo Lopes foi um resultado satisfatório. Evidentemente que a gente queria estar no segundo turno, mas satisfatório pelo contexto da conjuntura. No Estado, a base do governador Pimentel saiu muito vitoriosa, fez mais prefeitos do que a base de oposição, que também é um bom sinal. O PT, particularmente, diminuiu o número de prefeituras, também por esses motivos de contexto nacional que eu citei aqui. Agora, não há oposição, por exemplo, o PSDB dizer que foi o grande vitorioso. O PSDB me parece que tinha 134 prefeituras, 137 prefeituras, fez 135, 134, não sei. Então, o PSDB perdeu 3 a 4 prefeituras da última eleição para cá. Ainda disputa segundo turno em Belo Horizonte, mas o resultado nós veremos só no dia das eleições. E como é que fica aí para o segundo turno, deputado, a posição do partido aí entre os dois candidatos que estão lá, entre Calil e João Leite? Até o presente momento, nós não definimos apoio aos candidatos. Em hipótese nenhuma, o PT apoiaria a candidatura do PSDB. Eu costumo dizer que nós do PT não estamos apertando 45 nem no micro-ondas, né? Agora, com relação ao apoio ao candidato Calil, o PT, até o presente momento, tem uma posição de não apoiar nenhuma das duas candidaturas. Então, eu creio que o partido ficará neutro nesse segundo turno. E houve muita crítica aqui ao fato do PMDB, né, de o PMDB dar apoio aí a João Leite. Inclusive, deputados estaduais que não concordaram com essa posição do vice-governador Antônio Andrade. O que dizer sobre isso aí, já sobre essas uniões aí, nessa união para segundo turno? Olha, é muito difícil a gente falar de uma decisão de um outro partido, né? Eu não pertenço aos quadros do PMDB, então acho que essa é uma fala que tem que ser dita pelo PMDB. Aqui dos colegas da Assembleia, da nossa bancada, dos nossos companheiros, eu percebi uma postura de muita coerência, né? O PMDB é o vice-governador, junto com o governador Fernando Pimentel. O PSDB é um dos principais algozes. Então o PMDB aqui, pelo menos a bancada, quando posiciona contrário, porque foi um processo que não houve discussão, eu entendo que é uma postura de construção que o PMDB busca para que a decisão seja coletiva
legislativa e não a manifestação individual de alguma de suas lideranças. Uma outra notícia nova para a gente repercutir, deputado, ontem o Superior Tribunal de Justiça aprovou por 8-6 que uma ação penal contra o governador Fernando Pimentel teria que passar pela Assembleia Legislativa. O que dizer disso? A Assembleia, né, a situação aí no caso, o governo tem maioria aqui para tentar. O que dizer disso agora que vem essa decisão para cá sobre essa abertura de ação penal contra o governador? A decisão do STJ é muito acertada porque nós temos inclusive jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. O Poder Legislativo ele tem que ser ouvido e também dar autorização para que se prossiga, né, esse processo da investigação do governador. A perspectiva aqui na casa, pelo que eu converso com os colegas, é de que a Assembleia ela será contrária a essa investigação neste momento. As pessoas precisam entender o seguinte, que isso não para o processo contra o governador, ele não será investigado enquanto o exercício do cargo, que entende-se que o crime, se houve crime, isso tem que ficar muito claro, que o processo está em curso, é considerado no escopo do que chamamos de crime comum e não no exercício da função de governador. Ou seja, quando você não autoriza, não quer dizer que cessa o processo, quer dizer que ao término do mandato ele voltará a responder como crime comum, como cidadão comum. Porém, como não houve crime no ato enquanto governador, eu entendo que a casa vai ter a prudência de manter isso suspenso até o momento adequado, quando o término do seu mandato. Deputado, muito obrigada então pela entrevista. Eu que agradeço a disposição. Obrigada pela participação. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, do Partido dos Trabalhadores. Ele é secretário-geral do PT em Minas e é também presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia.